seria um viciado do bem-estar e nos ganhos pessoais que essa pessoa consegue através do antidepressivo. E aí nós temos, então, o viciado propriamente dito, né? E um dos mecanismos desse vício é exatamente essa ligação com o prazer, esse prazer explosivo, esse prazer temporal, esse prazer inicial, mas ele nunca se inicia do nada. Essa pessoa, provavelmente, ela tem algum tipo de insatisfação na vida. E as insatisfações que nós temos na vida, elas definitivamente nos levam para um vício, seja ele qual for, de uma forma que alivia e eleva o prazer. Esse mecanismo vai ser maior em pessoas que têm pouca tolerância ao sofrimento, que é algo também ligado ao nosso momento social. Nós fomos criados e educados para não tolerarmos o sofrimento em nenhum grau. Em nenhum grau. Você fala, mas Bruno, mas eu tenho que tolerar o sofrimento? Como é que é isso? Eu preciso me expor ao sofrimento? Bom, um dos jeitos de você lidar com o vício é sabendo que ele é um mecanismo de atenuação da vida tal como ela é. Alivia e eleva o prazer, fazendo com que você mude a sua percepção da realidade. Então, eventualmente, é interessante que a gente possa adquirir, que nós criemos um mecanismo de tolerância a esse sofrimento. Dentro desses elementos dos vícios, a gente pode falar sobre os aspectos socioculturais e de que cada povo que se adaptou a determinado clima e passou por determinada história, ele vai ter um vício inclinado para um lado ou para o outro, né? Então, quando você tem um povo que passou fome, que passou guerra, principalmente a fome pode ser até oriundo da guerra, ou por uma peste, ou por algo relacionado, é natural que ele passe por uma fase de gula, porque ele está se adaptando ao ambiente. Aquilo fica implícito de geração a geração, seja aquilo como um elemento cultural, seja aquilo como a própria genética do ser, uma passagem de sabedoria, uma passagem de um instinto que vai ligar aquele povo a um tipo de vício, por exemplo, a gula. Uma pessoa que sofre, um povo que sofre com a guerra, que mora e divide território, é comum que eles tenham vícios ligados à ira. Ele precisa ter uma mente um pouco mais relacionada à raiva para poder lidar de uma forma beligerante, competitiva. E dependendo daquela região, da geografia, daquele solo, ele vai ter drogas que são oriundas daquele povo, daquele terreno. Então a papoula ela era mais ligada ao Oriente, China, por exemplo, Vietnã e o leste todo do Oriente. E já, por exemplo, o tabaco muito ligado à América do Norte. E quando você cruza essas culturas, você pode ter uma genética que não era bem preparada para aquilo. É o caso, por exemplo, dos índios todos, como todos os índios, todas as Américas, se relacionando com álcool. Foi péssimo para eles. Foi péssimo. Eles não tinham uma genética que pudesse ter selecionado os bem preparados para lidar com álcool. Assim como o branco, quando começa com a vida do fumo, também mostra um elemento de adicção aumentada para o tabaco. E isso acontece com praticamente todos os povos com a globalização, que vão ali trocando, quando eu digo globalização, sobre essas viagens globais do homem. Então, esses aspectos socioculturais também vão determinar qual seria o vício das pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre um vício específico de redes sociais, internet, é claro que a gente vai estar falando sobre pessoas que podem acessar a internet. Esse vício ele vai ser muito menor em uma população desfavorecida que não vai ter acesso a computadores ou a internet ou algo do gênero. Então, nesse caso, tem toda uma ligação socioeconômica cultural dos vícios com aquele ambiente, aquele momento daquele povo. Um dos mecanismos do vício que acontece em cérebros muito
imediatistas. Então, é o pensamento e a ação automáticas. Todo mundo aqui já experimentou isso. Eu não ajo perante o mundo, eu reajo perante o mundo. Principalmente quando nós somos novos. Então, a criança que ainda não tem determinado controle sobre as emoções, que ainda não consegue ver o prazer de mais longo prazo, ela também tem um sistema de ação e reação, né, de reagir aos elementos que foram acontecidos de uma forma muito rápida, muito automática, sendo que ela não consegue ampliar o evento até o momento da reação comportamental dela. Então, ela está suscetível ao evento, já gera uma emoção, ela não consegue colocar um pensamento racional, até porque o córtex pré-frontal, vocês lembram que estava envolvido na área, no sistema de recompensa cerebral, ele ainda não está desenvolvido plenamente até os 21 anos. E a gente precisa dele para conseguir entender essa história toda. Antes disso, não é que seja impossível de você fazer, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil que você livre um adolescente de um vício que ele ainda está começando do que um adulto que conta com o poder do córtex pré-frontal. É evidente que quando a gente está falando sobre vícios, dependência, a gente está se configurando para uma predisposição genética. A predisposição genética, ela não é determinante. Isso é importante que a gente entenda, porque até pouco tempo atrás nós falávamos sobre a determinação genética. Isso queria dizer o seguinte: olha, você veio com essa genética, meu filho, acabou. Tua vida está pautada nisso aí, não tem o que você fazer, não vai fazer absolutamente nada. A medicina, ela veio nos últimos anos migrando muito para esse lado. Olha, a gente conhece. Eu tenho aqui teu código, eu conheço a tua genética. Você tem o código, meu filho, já era. Não adianta você lutar. Era assim que a gente pensava há pouco tempo atrás. Não antigamente, há pouco tempo atrás. Só que a predisposição genética não é determinante. A gente começa a descobrir algo chamado epigenética, que é a porção do gene que tem um alelo que pode ser ativo ou inativo. Então a gente descobre essa genética. E o mundo da genética, ele é muito mais vasto do que a gente imaginava. Ele é muito, muito, muito mais vasto. A gente pega um pedacinho minúsculo que conseguiu dividir em 1000. Esses 1000 a gente consegue dividir em mais 1000. Então, assim, a gente está começando a explorar esse terreno e a gente vê que existe um poder de ativar ou inativar essa genética. Então, eu posso ter o gene da dependência química e não fazer a dependência química. Eu posso ser filho de 2 alcoólatras e não ser alcoólatra. E o contrário, eu posso ser filho de 2 estudiosos intelectuais, desenvolver algum tipo de mecanismo de frustração, seja ele qual for, e desenvolver uma dependência química. Então, é claro que quando a gente vai olhar, é possível que essa pessoa tenha um gene que foi dependente e que ativou por algum motivo, seja ele qual for. A gente sabe que o poder da mente, vamos chamar ele assim, da sabedoria, estruturas psíquicas, ou seja, você olhar para uma coisa que aconteceu para você, tem sempre 10 formas de ver aquilo, e ao invés de você levar aquilo à 10ª potência da verdade, da realidade para você, você consegue mudar esse ponto de vista sobre o mesmo elemento. Então, vamos exemplificar. Meu pai morreu na minha frente. Nossa, um trauma gigantesco. Bom, para eu sustentar essa dor, eu vou precisar adquirir um vício. Eu vou virar alcoólatra e vou anestesiar, ou então vou virar viciado em trabalho, por exemplo, e aí nunca mais eu vou precisar ter que lidar com essa questão. Mas essa pessoa, depois de um tempo, ela adquire certa estrutura psíquica. Ela fala, olha, é verdade, as pessoas morrem. E tá tudo bem, eu consigo ver agora, contemplar a vida de uma outra forma, e eu acho que meu pai fez um excelente trabalho na vida, e olha, ele me deixou, foi um legado, tá tudo bem, né? E aí eu consigo olhar aquilo de uma outra forma. Isso, por si só, poderia fazer a inatividade de um gene doente, um gene que levaria à patologia. Mas você pode fazer terapia, você pode ter um contexto social melhor, você pode usar uma medicação, por exemplo, um antidepressivo. A gente sabe
que ele tem o poder de inativar genéticas, né? Uma medicação antipsicótica poderia fazer isso. O estresse seria o contrário, né? Um elemento muito estressor. Então, a gente não poderia usar isso totalmente como verdade nessa estrutura, como uma predisposição genética seria amplamente determinante de quem eu sou, de o que eu vou fazer nessa vida, né? E a gente percebe que conforme a gente vai amadurecendo, a gente consegue controlar certos impulsos e a gente consegue também diminuir a necessidade de ver o mundo com a dependência desses impulsos. Então, um teste que foi feito, muito interessante, acho que foi na Inglaterra, colocaram, muito famoso, com certeza a maioria já ouviu, colocaram grupos de crianças diante de um chocolate, né? E ela tinha a opção: você pode comer o seu chocolate, um chocolate, ou se você esperar 10 minutos, foi 10 minutos ou 20 minutos, agora não lembro, você vai comer 2 chocolates. Escolhe. E as criancinhas lá, tadinhas, né? A maioria, alguns comeram, dane-se, comeu e é isso. Né? Tá aqui na minha frente, poxa. Comeu. Dane-se outro chocolate. Isso é pro eu do futuro. E teve outras que pacientemente esperaram e ganharam os 2 chocolates. Seguiram essas crianças no futuro e, pasmem, né? As crianças que esperaram e comeram 2 chocolates, elas também casaram e tiveram sucesso social e tinham melhores cargos e ganhavam mais dinheiro e eram mais felizes dentro daquela escala que eles usaram, né? Então a gente consegue ver que o ser humano ele se relaciona com o vício de uma forma para aliviar seus sofrimentos, de uma forma que vá fazer com que ele lide melhor com essas frustrações, vai apontar para certos erros e vai apontar para certas inclinações daquele ser humano, como o imediatismo, por exemplo, como a pressa para viver, como a angústia e a dificuldade de lidar com dores. Ele vai apontar para todas essas dores do mundo e como que a pessoa lida com isso sem conseguir fazer uma visão de longo prazo. Então, quem consegue, ainda criancinha, ver isso, tem uma predisposição um pouco melhor, um pouco maior, para conseguir sobrepor essas dificuldades inerentes à vida humana. E aí a gente começa a pensar e a perceber o quanto que o elemento vício, o elemento dependência, seria caótico para a gente, né? Então, quando a gente fala assim, olha, Bruno, na verdade, dentro das definições que você usou hoje, eu não me adequo. Eu, por exemplo, eu faço uso abusivo do álcool, né? Então, por exemplo, quando a pessoa faz o uso abusivo de qualquer coisa. Olha, eu não jogo videogame, mas quando eu jogo, são 3 dias seguidos, né? Isso seria o abuso. Ele não seria a dependência, ele não seria o vício, e ele está apontando para um outro sistema. Não é mais uma adequação momentânea da vida. Essa pessoa consegue se adequar. Por isso que é interessante que a gente vá trabalhando as definições que estão ligadas nesse assunto de uma forma indireta, porque o abuso, por exemplo, ele já é como um vício no próprio prazer. Ele é uma coisa mais pontual na vida daquele ser humano. Ele não consegue, ele, de uma certa forma, ele não vai se identificar com aquilo. Ele olha e fala, olha, esse elemento, álcool, sexo, videogame, ou sei lá o quê, é melhor eu nem passar perto. Pelo simples fato de que quando eu faço, eu perco controle. Ali eu noto isso, eu notei isso. Eu não posso fazer isso. Mas não é algo que aconteça automaticamente, eu estou sempre lá. Isso não é algo que vem acontecendo durante toda a minha vida. Aconteceram momentos pontuais. É bem menos grave do que um vício, do que um abuso. Perdão, o próprio abuso é menos grave do que um vício, do que uma dependência. Então, nesse momento, a gente consegue agora olhar uma escala hierárquica dentro desses elementos, sendo que o último seria o dependente químico, aquele que vai precisar de toda uma equipe de um apoio psicológico, talvez de medicações, talvez de internação,
Ele é uma pessoa que já colocou muito tempo, muita energia do vício dele. É uma pessoa que se desvirtuou do caminho que ele tinha prazer, do caminho que ele via sentido. Ele se desvirtuou do que é importante na vida. Eu lembro nesse momento de um estudo que fizeram, um teste, que fizeram nos anos 70, que foi sensacional. Sensacional. Pegaram ratinhos e colocaram eletrodos exatamente naquelas áreas que eu falei dos prazeres, né? No centro tegmental ventral e no núcleo accumbens, né? E colocaram eletrodos, mini eletrodos naquelas áreas que fariam estímulos elétricos na área do prazer. E aqueles ratinhos, eles tinham algumas opções na vida. Ele tinha a possibilidade de cópula, né? Cópula, e aí ele teria o prazer do sexo. E, evidentemente, conseguiria manter a sua espécie. Teria crias. Bem, aqui ele teria as melhores comidas, as mais fartas comidas, as que mais geram prazer. E ele também manteria. Comida e água, né? Eram coisas que para ele aquilo ali era as melhores, os mais interessantes do ponto de vista gastronômico e palatável. E no outro, ele só tinha uma alavanquinha que ia dar um estímulo no centro de prazer. Você vai dizer, né? O ratinho não estava nem aí para o resto da vida. Ele não estava nem aí para comida ou para a cópula. Ele simplesmente ficou obcecado pela alavanca que dava prazer nele. Ele simplesmente ficava ali, até morrer. Até morrer. Então para pensar um pouco nisso. O quanto que isso é poderoso. Né? Agora imagina uma pessoa que consiga estimular a sua área do prazer. E nisso se torne mais importante do que a sua vida sexual, do que sua vida de trabalho, do que sua vida de estudo, do que sua vida familiar, dos amores, do que você julga como evolução pessoal, espiritual. Simplesmente alguém aprendeu a tocar nessa área. Seja através de estímulos, sons, barulhos, né? Seja por conta de mecanismos repetitivos. Por exemplo, vou dar um exemplo que é feito para isso. Cassino. Ele aumenta o elemento de tensão, de suspense, você não sabe quando você vai ganhar. Tem som, tem barulho, tem imagens muito coloridas, e aquilo ali se torna mais importante do que sua própria vida, como a gente já viu N vezes na história da humanidade. Pessoas que passam ali, esquecem de comer, esquecem da vida, perdem tudo que construíram. Então existe a possibilidade de uma pessoa reunir todos esses elementos. E quando acontece isso, fica fácil da gente identificar. Fica muito fácil. Mas e quando é no limbo? Como eu falei da psiquiatria cosmética, quando a gente fala sobre pacientes que estão no limbo. E essa aula ela vai ser justamente para identificar o início desses vícios, que é onde a gente ainda tem controle, quando a gente ainda tem algum poder de ação, ou para quem já está definitivamente mergulhado nos vícios, mas vai entender o que a gente tem que fazer se lá estivermos, ou o que a gente pode fazer pelo outro, ou como é que eu posso evitar que isso aconteça? Nossa, é tudo tão automático e tão bem feito que a gente acaba se tornando o ratinho da alavanca. É muito fácil acontecer isso. Lembrando que o vício, a gente não os evita de uma forma aberta, clara. A gente, ao contrário, a gente conta com eles. A gente sabe que eles vão aparecer. Todo mundo tem. Todo mundo vai ter algum tipo de vício. Claro que dentre as formas que eu falei, às vezes é só um pouquinho. Às vezes ele está disfarçado, travestido de bons hábitos. Mas aí eu falo, olha, eu corro todo dia, 6 horas da manhã, na praia, né? E no dia que eu não corro? Ah, não, esse dia eu fico doente, eu fico mal-humorado, né? E se nesse dia, às 6 horas da manhã, você tiver um encontro mais importante da sua vida, talvez com a sua parceira de vida, ou talvez com uma pessoa que vai te elevar a um patamar humano, um trabalho, legado, enfim, não, essa hora eu preciso correr. Olha,
se tornou um hábito saudável, um empecilho na sua vida. Você entrou no automatismo e se você tiver um dano, se você tiver um prejuízo, você já é configurado como, primeiramente, né, um viciado, um dependente, muitas vezes. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o vício de uma forma atenta e sabendo que ele vai vir, ele vai aparecer. E é interessante que a gente conheça os vícios. A gente vai falar sobre ele nas próximas aulas para a gente poder se precaver, para a gente poder combater, para a gente poder trazer o inimigo mais para próximo da gente e saber como que a gente vai fazer para sobrepor. Nesse momento, a gente sabe que os prazeres eles são inerentes à vida humana, mas a gente, pelo menos nesse momento, já consegue diferenciar os dois tipos de prazer, o imediato, do crônico, o imediato para o de longo prazo, o temporal para o atemporal. E as mentes mais interessantes, elas vão se atentar para esse prazer de longo prazo. É o prazer da construção, é o prazer que sabe que antes de chegar lá, se é que vai chegar, ele tem um elemento de esforço. Quando você lê esforço, entenda também trabalho, gasto de energia, sofrimento. E a nossa geração tão permissiva de hoje, a nossa geração tão ligada a esse tipo de prazer mais pontual, ela não consegue chegar lá. Isso, por si só, é uma das maiores explicações dos nossos estados patológicos de doença mental, de ansiedade, de frustração, de medo. Né? E uma pessoa nesse estado, ela tem certos comportamentos ainda mais viciados. Para Platão, ele diria, com certeza, que se você não estiver atento a esses elementos externos e internos, você está cavando ainda mais o seu buraquinho na caverna. Você não está fazendo o caminho de ascensão para sair da caverna, né? O doloroso e esforçoso caminho para sair da caverna. Você está simplesmente entrando cada vez mais. Uma professora minha costumava dizer o seguinte: nós temos uma força gravitacional que leva a nossa mente simplesmente para relaxar a cabeça e olhar para baixo. A gente, quando olha para baixo, a gente só vê o nosso umbigo. Esse é o viciado. Ele simplesmente vai buscar os prazeres da forma mais fácil, mais rápida e imediata. E é muito mais simples fazer isso do que esforçar a sua cabeça para levantar. Então perceba que para quem quer sair da caverna, para quem quer ter um elemento de conhecimento próprio, para quem quer ter algum tipo de ação, para quem quer formar uma personalidade, para quem quer ter algo a mais desses elementos que a gente já sabe que os sábios, os estoicos e os filósofos antigos, gregos, todos os sábios da humanidade, os líderes espirituais já falavam, que consta em todas as escrituras sagradas de todos os povos já sabiam, que o vício, os defeitos, as dependências, os prazeres pontuais, eles afastam desse caminho que é mais penoso, mas que vale muito mais a pena. Na verdade, não é só vale mais a pena, é o único caminho que realmente importa. No meu consultório está cheio de gente, não só no meu consultório, pelo amor de Deus, no mundo está cheio de gente que tentou o caminho dionísico, o caminho dos prazeres, o caminho da satisfação pessoal do físico. A gente tem, eu lembro de uma figura atual, né, Dan Bilzerian, acho que é o nome, que é um rapaz todo barbado, forte. E uma vez eu ouvi uma entrevista dele, está sempre cheio de mulheres em festas, em barcos, iates, ele joga pôquer, né? O dinheiro dele veio de uma forma rápida. E ele deu uma entrevista dizendo, olha, realmente tem prazeres ali, mas não é assim. Não é a mesma coisa do que antes. Aquilo às vezes não me significa nada. Eu experimento vários vazios existenciais. Eu tenho uma dificuldade absurda para manter isso. Né? Aquilo ali passou a meio que se tornar um trabalho para ele. Manter uma personalidade que não diz nada. Ele mantém alimentado uma personalidade criada por ele, que pode ser até não, que definitivamente
o afasta da essência. A gente tem uma aula sobre isso, formação do ser, ascensão e queda, aqui no Brasil Paralelo, que fala exatamente sobre isso. Essa outra jornada, ela pode parecer interessante, mas no final das contas, qualquer pessoa que aplica esforço mental consegue visualizar essa caminhada da evolução espiritual. Ela entende que esse outro caminho dos prazeres, vamos dizer, terrenos, carnais, pontuais, esses prazeres mais ligados aos nossos instintos, eles até nos afastam da nossa essência real, né? Então, se não fosse assim, os ricos e os que experimentam grandes prazeres, eles estariam sempre muito felizes, eles estariam sempre muito completos, eles estariam sempre muito contentes, alegres, satisfeitos. E a gente vê diametralmente o caminho oposto, né? Quando você pensa num sábio, quando você pensa numa figura calma, pacífica, espiritualizada, vamos dizer assim, quando eu digo espiritualizada, não tem a ver com uma fumaça que é uma entidade no além. Não. Estou falando de elementos que vão além do que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente racional pode conceber. A gente está falando sobre elementos metafísicos, a gente está falando sobre o mundo das virtudes, os comportamentos que visam, talvez, né, virtudes como a fraternidade, o amor, que não fazem tanto sentido do ponto de vista egocêntrico. Então, quando você pensa num sábio, ou pessoa que atingiu uma esfera um pouco mais elevada de paz interior, ela quase nunca está pensando nesses prazeres, né, que são explícitos. A gente vai falar um por um sobre esses prazeres da carne e do elemento físico. Ela até ao contrário. A gente sabe até de santos, por exemplo, que evitava aquilo para conseguir ver algo além. Porque é difícil. É difícil. O fácil, o que todo mundo faz, é exatamente isso. Olha, eu sei que se eu comer um cheeseburger, eu sinto prazer. Você não precisa ser um gênio para falar isso, né? Você não precisa ser sei lá, um cara formado aí na Harvard, prêmio Nobel, enfim, você não precisa para falar que a pizza é gostosa, né? É o que se descobriu o elemento sexual na sua vida e você falou, é bom. Não precisa ser gênio, não. Qualquer avestruz vai saber disso, né? Então, da mesma forma que quando você mergulha naquilo, você sabe também que não é a mesma coisa de quando você começa naquele elemento prazeroso. Nunca é. Você não precisa ser um gênio para saber disso. Então é interessante que a gente entenda os vícios como elementos, primeiro, ligados lá embaixo ao funcionamento cerebral e desse elemento que veio estabelecendo, ou seja, tem um sobrevivencialismo humano, é o que nos manteve vivo, foi através disso aí. A gente não pode simplesmente ignorar esse elemento. O vício ele está lá, com certeza. O prazer, esse elemento do prazer e do sofrimento, o quanto que nós temos gratificação por estarmos vivos, mas há um determinado momento que a gente vai lapidando os nossos vícios, a gente vai eliminando certos defeitos, a gente vai diminuindo as dependências e vai começando a adquirir um novo olhar para o mundo. Isso é um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo trabalhoso, muitas vezes leva uma vida, né? Às vezes a gente não chega totalmente, mas a gente não pode falar sobre vício e sobre esses defeitos e sobre as dependências somente no limiar físico. Seria um determinismo, um reducionismo muito grande, né? Então, outro exemplo que eu gosto de dar, um amigo meu usou esse exemplo e eu acabo usando. Um anão, ele nunca vai jogar na NBA. Ele nunca vai jogar na NBA. Ele tem uma limitação física. Mas isso não quer dizer que ele não possa jogar basquete muito bem. Ele não pode melhorar as suas habilidades do basquete muito bem. Tem gente que tem, por exemplo, uma aptidão para música que chega a ser irritante, né? Escuta uma música um dia, lê aquela música, sai tocando. Essa pessoa, provavelmente, ela vai conseguir atingir patamares muito mais altos. Mas tem gente que é completamente boçal, idiota na música. Não consegue ler, aquilo não faz sentido algum para a pessoa. Nem mesmo para apreciar. Essa pessoa, não é que ela está proibida de fazer música, ela vai fazer e ela pode melhorar. Mas ela tem uma certa restrição. Ela não vai melhorar, talvez, igual
Chopin, Beethoven, Mozart, né? Assim é com o nosso cérebro. Nós temos as limitações genéticas e nós temos as nossas limitações ligadas à nossa estrutura psíquica, que a gente ainda não sabe muito como é que ela é formada, quais são os estímulos necessários, né? Qual é a alimentação que cada um teve, mas a gente tem uma limitação e uma potência ali dentro. E é interessante que a gente saiba que são os elementos mais altos do ser humano que vão poder propiciar esse caminho de ascensão. Principalmente o último, quando a gente começa a entender o ser humano com a sabedoria. A gente sabe, como eu falei, que os processos de aprendizado eles são oriundos de percepções de informações, a gente capta aquelas informações e a gente pode usá-las ou não. Então, o certo seria assimilá-las, né? E aquilo ali um dia fazer um sentido. Mas para isso você precisa refletir, você precisa se manter em um certo grau de reflexão e silêncio meditativo para você conseguir assimilar aquilo. Quando nós estamos falando sobre bombardeamento de informações, pressa, bombardeado desses prazeres, é evidente que a gente vai ter uma mente que treme, uma mente que não consegue ter um caminho do ponto A ao ponto B, um movimento amplo da mente. Ela treme, ela faz movimentos pequenos e praticamente disfuncionais. Para isso, ela vai ter que entender o mundo, ela vai ter que olhar para esse mundo, assimilar os ensinamentos de uma forma muito mais cadenciada, olhar para si próprio, apontar esses vícios e fazer com que ela se desenvolva em um caminho mais alto, sem tanto ligação com esses prazeres e o seu próprio sofrimento. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre alguns mecanismos que estão ligados sobre esse aspecto, como que a psicologia vê isso de uma forma um pouco mais profunda do que a gente está falando desse mecanismo só cerebral. Perfeito? Então vamos à próxima. Então vamos abrir a perguntas. Vamos lá? Tu falou durante a aula sobre o caso de uma pessoa que mudou a forma de ver a morte, eu dei esse exemplo, e que com isso conseguiu superar um determinado trauma que estava marcando a vida dela. A forma de pensar, então, ela tem uma importância na patologia. Perfeito, sem menor sombra de dúvida, né? Um dos elementos mais importantes que o ser humano deve fazer vai ter que ser esse enfrentamento com o elemento da morte, a finitude da vida como a gente conhece. Quando isso acontece, a gente acaba eliminando um vício do ser humano que é achar que é imortal. Ele pode até acreditar na imortalidade da consciência, seria um outro tipo de pensamento, mas do elemento que a gente consegue tocar, a gente vai morrer, a gente sabe, né, da nossa finitude. Isso gera como se fossem vícios, inclinações de, por exemplo, a intemperança, os defeitos que vão ligar a pessoa a achar que está permanente no planeta, que tem todo o tempo do mundo, e começar a ter atitudes e atos completamente desligados da real missão, da real possibilidade de exercer alguma ação nesse mundo. Então, quando a pessoa cria esses sistemas que se tornam muito arraigados e muito profundos, parece que se torna até a identidade daquela pessoa, a gente vai falar exatamente na aula 2, sobre essa criação dessa personalidade, ela tem o que a gente chama de esquemas. São pensamentos entruncados, enviesados, que levam a pessoa a achar que conhece sobre ela e sobre o mundo. E isso pode vir a gerar um adoecimento. E quando ela começa a ampliar a razão dela, é um dos primeiros passos lá embaixo, ela começa a ampliar também o rol de crenças sobre ela e sobre o mundo. Então, a gente usa o seguinte exemplo. Você acena para uma pessoa na rua, que você não vê há muito tempo, e a pessoa não acena de volta. Então, o que você pensa? Tem gente que já senta e chora,
né? A pessoa me odeia, e por aí vai. Porque o pensamento dela, naquele momento, é de colocar o ego dela no meio de um julgamento. E quando ela começa a falar, olha, peraí, deixa eu pensar, antes de eu criar essa emoção, eu tenho milissegundos, antes de entrar no sistema límbico, no sistema cortical, a gente pensa, olha, peraí, essa pessoa pode não ter me visto, ela é míope, ela pode ter um dia ruim, alguém pode ter morrido, aquela pessoa pode não cumprimentar acenando, de repente aquela pessoa, eu não sei, são tantas as possibilidades que já me dão margem para falar, bom, então eu não vou criar uma emoção, muito menos uma emoção negativa. Muito menos emoção negativa. Então, quando você começa a ampliar o rol dos pensamentos, é evidente que nesse momento você também começa a diminuir a possibilidade de criar emoções negativas. E se você não cria essas emoções negativas, também diminui a possibilidade de você criar mecanismos de adaptação a essas dores. De, por exemplo, um vício, por exemplo, um elemento que visa atenuar essa dor. Essa pergunta, na verdade, ela deriva em outra. Porque eu imagino que essa questão da forma de pensar se dê através da linguagem. Através da dominação da linguagem, eu consigo ter a dominação do prazer? É um pouco delicado também. Com certeza. Mas, assim, me pareceu que esse encadeamento é possível, assim. Bom, quando a gente está falando da linguagem, ela vai ser uma facilidade da expressão do ser. Então, uma pessoa que consegue captar do mundo, assimilar esses dados, ligar esses dados, fazer com que esses dados tenham sentido, transmitir para outrem, conseguir mostrar para o mundo as suas necessidades, os seus prazeres, o que é bom, o que não é, como se impõe, como não se impõe. Ele consegue até encantar pessoas. Isso definitivamente é uma excelente ferramenta. No entanto, não deixa de expressar o que aquele ser, mesmo calado, mesmo quieto, poderia vir a estar sentindo. Então, a pessoa, mesmo sem nenhum tipo de linguagem, sem nenhum tipo de expressão verbal ou até mesmo indicativo nas suas neurolinguísticas, ela ainda assim continua sentindo o prazer e a dor. Então, ela pode perpetuar os seus vícios, ela poderia manter mesmo desconectado de uma linguagem. É claro que esse vício, como a gente vai ver ainda, ele pode ser sobre qualquer assunto. Ele pode ser sobre absolutamente qualquer comportamento, hábito, estímulo, droga e por aí vai, né? Então, essa linguagem, ela poderia estar inexistente. E, inclusive, pessoas que estão desconectadas, elas também têm uma predisposição maior a fazer algum tipo de vínculo. A gente sabe a força social, principalmente familiar, do quanto que